Amém, igreja? Bom dia, graça e paz. Amém? Estou muito feliz de poder estar aqui nesta manhã, junto com a minha igreja, junto com o meu povo, junto com aqueles que anseiam um dia encontrar com o Senhor nos ares e morar com Ele na eternidade. É muito bom poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês nessa manhã. E eu gostaria que você já abrisse a palavra de Deus junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, a partir do verso 1. É uma história conhecida, porém eu creio que o Senhor quer falar algumas coisas com a gente nessa manhã. Eu não sei você, mas desde que o culto começou e o louvor começou, nós podemos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Há uma atmosfera de adoração sobre este lugar. E eu acho tão tremendo e tão maravilhoso ver como a igreja do Senhor é uma igreja em movimento, sabe? Quantas coisas a gente já viveu aqui em uma hora de prazo. Uma hora de prazo que a gente está aqui. A gente já adentrou essas portas, nós já adoramos ao Senhor. Nós já convidamos Ele para se fazer presente no nosso meio. Nós já ceiamos, nós apresentamos uma criança no altar do Senhor. Quanta coisa nós vivemos em uma hora que nós tiramos para estar na casa de Deus. E como elas são importantes. Cada uma delas que nós fizemos aqui é de suma importância. A adoração, a apresentação de uma criança, eu acho que é um dos atos mais bonitos que eu vejo na igreja do Senhor. Porque é um momento em que os pais entendem e entrega aquela criança nas mãos do Senhor e entende que ela não é sua, ela é dele. E Ele vai fazer o que Ele quiser na vida daquela criança. Então, é um ato de coragem, sabe, Isabela e Douglas? Esse ato que vocês fizeram aqui hoje é um ato de coragem. O Senhor te deu, mas você entendeu que ela não é de vocês, que ela é dele. Então, esse ato é um ato muito poderoso. E o maior deles que fizemos aqui nessa manhã, que foi cear ao Senhor. Nós já poderíamos ir embora. Porque a ceia do Senhor, Ele deixou para nós como um dos seus mandamentos, porque nós precisamos a todo tempo, irmãos, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a ceia é esse memorial. A ceia é justamente um memorial, né, para a gente lembrar que alguém se esvaziou do seu trono, desceu da sua glória, veio a esse mundo, se fez carne, morreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui no nosso meio, e deixou um memorial para nós entendermos e não esquecermos que Ele é Deus. E que Ele um dia me salvou e te salvou. Esse é o motivo de nós sairmos de dentro da nossa casa. Esse é o motivo de nós sairmos dos nossos lares, nos ajuntar como igreja e adorar o único que é digno de louvor e adoração. Então, quantas coisas nós já fizemos em uma hora de prazo. E agora o Senhor quer mais um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho da palavra dEle ao nosso coração. Amém? Gênesis 45, a partir do verso 1, vem falando assim, ó. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face.
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Pai, essa é a tua palavra viva, pura, santa e eficaz. E essa é a tua igreja, Pai. A tua igreja pura, imaculada, sedenta por ouvir a tua voz e ouvir a tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor, aquilo que precisamos. E nós queremos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, a vida de José, eu acho que José é a história da Bíblia, eu acho que é uma das primeiras histórias da Bíblia que a gente aprende desde criança, independente em qual fé você foi criado, em qual religião que você foi criado. Acredito que a história de José é uma das primeiras que a gente aprende desde de criancinha. E a história de José, ela me chama muito a atenção por vários motivos. Dando assim, um panorama bem raso para vocês sobre a história de José. Aqui a gente já leu o finalzinho da história dele, quando ele se anuncia a seus irmãos. Mas a história de José é basicamente o seguinte: com 17 anos, José é filho de Jacó e Raquel. Raquel, a esposa amada de Jacó, é o primeiro filho de Raquel e Jacó. E Jacó o amava de uma forma diferenciada, né? Todos nós sabemos disso. Tem todo aquele caso da túnica e tal. Mas, com 17 anos, na sua adolescência, Deus começou a dar a José alguns sonhos. E isso causava alguma irritação, causava inveja, causava contenda entre seus irmãos e até com seu pai. E por causa desses problemas e desses sonhos, os irmãos de José tramou contra ele, vendeu ele para o Egito, né? Resumidamente. A história de José, para quem ainda não conhece, com riqueza de detalhes, ela está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Então, depois você lê lá. Eles vendem José para o Egito e ali começa a saga de José, né? Vamos dizer assim. Ali começa o calvário de José. De um menino que era querido pelo pai, que tinha um tratamento diferenciado. De repente, com 17 anos, José se vê dentro de uma cova, e os irmãos dele tiram ele daquela cova e vendem para o Egito, e ali ele vai embora como um escravo. Chegando no Egito, Potifar o compra, o leva para sua casa para o servir ali. E ali começa a história de José numa terra desconhecida, em uma terra em que ele não conhecia, de um jovem que tinha tudo na casa do pai, e agora ele se vê como escravo. E Potifar coloca José para o servir ali na sua casa, e José começa a trabalhar para aquele homem. E Potifar percebeu que tudo que José fazia, tudo que José colocava as mãos, o Senhor o abençoava. Tudo que ele colocava as suas mãos, o Senhor o prosperava. Durante esses capítulos aqui do 37, a partir do 37, quando você lê, você sempre vai ver o Senhor falando, e o Senhor o prosperava. O Senhor era com José. O Senhor estava com José. Tudo que José colocava as mãos, o Senhor prosperava e abençoava. E Potifar percebeu isso na vida de José e colocou toda a sua casa sobre o governo de José. E a gente conhece a história, a esposa de Potifar, pôs os olhos sobre José, e José se esquivava dela, até que um dia ela o cercou e ele deixou a sua capa ali, saiu correndo, e a mulher o acusou, né, de ele ter tido com ela ali. E Potifar joga José dentro da prisão, e José fica ali naquela prisão. José interpreta sonhos naquela prisão. A Bíblia vem falar também que dentro daquela prisão, o
O soldado que governava aquela prisão também colocou aquela prisão sobre as mãos de José, porque ele também percebeu que tudo que José fazia, ele era próspero, ele era abençoado. Então, aquele soldado ali colocou aquela prisão sobre as mãos de José, e tudo que José fazia, o Senhor era com ele. E ali dentro daquela prisão, ele tem revelação de 2 sonhos, do padeiro e do copeiro. Resumindo a história de José, ele ficou ali dos 17 anos até os 30 anos no Egito, até que ele se tornou governador. Quando ele interpreta esses sonhos do padeiro e do copeiro, para um deles ele fala assim: quando você estiver diante do rei, fala do rei sobre mim. Fala do rei sobre mim. Só que aquele homem esteve diante do rei, tudo se cumpriu o que José falou com ele, a interpretação do sonho de José se cumpriu. Ele esteve diante do rei, mas ele esqueceu de José. José ainda ficou ali, até que Faraó teve 2 sonhos que incomodou ele a tal ponto de que os seus adivinhos, os seus mestres, todos os magos do Egito não puderam interpretar o sonho de Faraó. Aquele homem, o copeiro, lembra de José na prisão. E ele disse para o seu senhor: tem um jovem na prisão que revelou o meu sonho, e tudo o que ele disse aconteceu. Faraó manda trazer aquele jovem, 13 anos, viu, irmãos? 13 anos, dos 17 aos 30. Ele ficou escravo no Egito. Manda trazer aquele homem. Resumindo, José interpreta o sonho de Faraó, e Faraó coloca José, que entrou no Egito, como um escravo, como governador do Egito. Acima dele, só havia Faraó. Ele era o mais poderoso da terra do Egito. Acima dele só havia Faraó. E aqui eu começo a trazer algumas lições para nós. Irmãos, a nossa vida cristã, ela é muito parecida com a de José, se você for observar. Nós passamos por situações, nós passamos por tribulações, nós passamos por problemas, que para nós às vezes parece um calvário. Para nós, talvez aos nossos olhos naturais, a gente não consiga ver a solução daquele problema. A gente não consiga ver como nós iremos sair dessa situação. A situação de José era uma situação de escravidão. A nossa situação não é uma situação de escravidão. Ou talvez é também, às vezes a gente é escravo de algumas situações. Às vezes a gente é escravo de alguns vícios. Às vezes a gente é escravo do pecado. Às vezes a gente é escravo da rede social, que é o que nos pega hoje. Pega muita gente hoje. Às vezes a gente não vê como uma escravidão, mas se você parar para observar, somos escravos. Mas talvez a sua tribulação, a sua dificuldade, seja na saúde, seja com uma enfermidade. Talvez o seu calvário, a sua dificuldade, a sua tribulação, seja com os seus sentimentos, seja com as suas emoções. Talvez a sua dificuldade seja no seu casamento, ou talvez com os filhos, com a sua vida financeira. Nós temos N situações que nós vivemos no Calvário. Às vezes por muito tempo, sabe? Às vezes por anos e anos e anos, e a gente não vê a solução daquela situação, daquela dificuldade. José estava vivendo momentos em que ele era escravo numa terra estranha, mas lógico que José era ser humano, irmãos, e ele tinha os seus defeitos. Mas a Bíblia, o que eu acho interessante, a Bíblia não fala de nenhuma dificuldade, nenhum defeito de José. Ela não fala de nenhum deslize de José.
Lógico que ele era humano e a gente sabe que tem, mas não está escrito. Então eu entendo que José era um cara que não murmurava. Porque a murmuração, ela é abominável diante do Senhor. E quando há murmuração na palavra de Deus, o Senhor deixou escrito aqui para nós do povo que murmurou. Das pessoas que murmuraram contra ele. Então, diante do posicionamento de José, eu entendo que José era um cara que não murmurava. Eu entendo que José era um cara que não reclamava. Ele sabia da sua situação. Ele sabia o que foi arrancado dele. Foi para uma terra estranha, ser escravo, servir. Mas ele tinha uma certeza muito grande. A história de José me dá a entender que ele tinha uma certeza muito grande do Deus ao qual ele servia, e que esse Deus não iria desampará-lo. E eu e você, nós não somos diferentes de José. Não importando qual é a dificuldade que você passa, eu não sei, eu não te conheço, eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo nesse exato momento ou há anos. Talvez você está preso em algo há anos. Mas o que eu quero te dizer, o que faz a diferença é o nosso posicionamento diante de Deus. É como nós nos comportamos. É como nós vamos lidar com a situação. Com essa dificuldade que você está passando. Qual é a dificuldade da sua vida nesse momento? Qual é o calvário que você está passando? Qual é a escravidão que você está passando? Eu quero te desafiar nessa manhã a você fazer uma autoanálise de você mesmo. O Senhor falou muito comigo sobre escravidão. Porque a gente fala escravidão, pensando, mas eu não sou escravo, eu não sou preso. Jesus me libertou, amém, glória a Deus, Jesus me libertou também. Mas tem algumas coisas na nossa vida que nós nos tornamos escravos delas sim. E nós precisamos ter uma análise mais crítica de nós mesmos. O primeiro que nós temos que analisar é o que eu disse aqui, é a rede social. Gente, a tal da rede social, ela engole o nosso tempo e até a nossa inteligência. A rede social, se a gente bobear, deixa a gente burro. Porque você fica tão entretido com stories, com reels, com YouTube. E a maioria dos stories, dos reels, dos videozinhos, esses videozinhos curtos que a gente fica vendo na rede social, não tem nada que edifica a gente. Porque nós não estamos lá procurando esses videozinhos que edificam, um corte de mensagem, um testemunho, uma igreja. Você não está lá gastando o seu tempo com isso, não. Toda regra tem sua exceção. Pode ter aqueles que sentam e vai ver esse tipo de vídeo. Mas, gente, a maioria de nós não. Está lá rindo, mas rindo mesmo das maiores besteiras que tem na internet. Aí, quando a gente assusta, passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Meu dia acabou. Acabou mesmo. Acabou o seu dia. Acabou a sua produção. Que você não produziu. O que você produziu foi muito vazio, não te leva a nada e a lugar nenhum. Então, quando o Senhor falou muito comigo sobre escravidão, eu comecei a analisar a mim. E eu queria te desafiar nessa manhã a analisar você. Nossa, Adriana, mas a palavra escrava ela é muito forte. Não é mesmo. Mas nós somos, irmãos. Para pensar. O quanto nós somos escravos da internet hoje. Da rede social hoje. Tá, eu trabalho com isso. Amém. Se você está ali só para produzir, amém. Glória a Deus por isso. Mas a maioria não é, não. A maioria está ali até curioso com a vida dos outros. Nós queremos saber o que está acontecendo com fulano, com ciclano. Nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? Nossa, você viu isso, você viu aquilo outro? Tem horas, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, não. E tem horas que a gente dá notícia de umas coisas mesmo. Mas tem momentos que as pessoas falam assim, nossa, você viu essa notícia assim, assim? Não, não vi não, mas que mundo que você vive? Ué, no meu. Porque, irmãos, rede social, televisão, jornal,
fala alguma coisa que presta hoje? Não. Não fala. Mas nós estamos gastando tempo com isso. Nós estamos gastando tempo com isso. A escravidão, ela nos cega, se a gente deixar. Ela nos cega até para os problemas da nossa própria casa. A escravidão, quando eu falo de rede social, você está tão preocupado com a vida dos outros, nós estamos tão preocupados com a vida dos outros, que nós esquecemos da nossa casa. Eu esqueço de olhar para os meus filhos. Eu esqueço de olhar para o meu esposo. Porque eu estou afundada e o esposo vai nos meus caminhos, os filhos também vão. E às vezes quando a gente acorda, o poço é tão fundo que nem eu nem você conseguimos sair lá de dentro. De tão escravos que somos. Então, irmãos, o meu convite para você nessa manhã, nesse primeiro momento é: faz uma autoanálise de você. Se você é escravo de algo. E não tenha vergonha de admitir que você é. Porque o primeiro passo é esse. É admitir que eu sou e mudar o curso da minha vida. Quando a igreja nos convida a andar na contramão do mundo, é andar na contramão do mundo hoje. Por incrível, no mundo de hoje, por incrível que pareça, não deveria ser, mas é. Hoje é incomum uma família tradicional. Isso é incomum. E é um absurdo. É um absurdo você querer casar e ter filhos. Ser uma família tradicional, como a Bíblia manda, como o Senhor manda, se tornou incomum. Se tornou careta. Então, quando a igreja fala, gente, a gente precisa andar na contramão do mundo, hoje a contramão do mundo é tentar fazer comum aquilo que se tornou incomum. Era comum a família tradicional, hoje se tornou incomum. Uma moça falar que sonha em casar, um homem falar que está esperando a sua esposa, uma resposta de Deus para a sua Rebeca, a sua enviada, isso é incomum, isso é careta. Então, o povo de hoje está escravo, nós estamos escravos no mundo de hoje, porque nós tornamos as coisas comuns incomuns. Aquilo que era o tradicional, que era o correto, que era o básico, gente. Hoje nem isso. Então, o que eu vejo em José, em todos esses ensinamentos que José nos traz, é um posicionamento, sabe? Mesmo naquela diversidade tão grande, aonde José estava, ele não esquecia de quem ele era. Ele não esquecia dos princípios dele. Mesmo sendo escravo, o Senhor o abençoava, e muito. Mesmo nas suas aflições, a Bíblia fala, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele em tudo o que ele fazia. Talvez a sua dificuldade não é uma escravidão, como eu disse aqui. Mas talvez a sua dificuldade hoje é uma enfermidade. Talvez o seu maior desafio hoje é nas suas emoções. Porque nós estamos vivendo uma geração em que crise de pânico, de ansiedade, está reinando sobre o povo. Inclusive o povo de Deus. Pânico e ansiedade. E a Bíblia é tão clara quando ela fala assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Quando a Bíblia fala assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, está faltando a gente conhecer a Cristo. Está faltando a gente conhecer Jesus na sua essência. Quem ele é de verdade. Porque quando a palavra fala, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, gente, nós vamos temer o quê? Nós vamos viver essas crises de pânico e de ansiedade, por quê?
Porque se Ele já nos deu a instrução de lançar sobre Ele, então se nós podemos lançar sobre Ele, então há uma cura para nós, há uma esperança para nós, há vida para nós. Depende do nosso posicionamento, depende do meu e do seu posicionamento, é de nós literalmente conhecer a Cristo. Talvez a gente precise voltar a falar de quem é Cristo. Quem é Ele na sua essência? Quem é Ele de verdade? Sabe, irmãos, é muito triste a gente ver o povo, a igreja, perecendo por falta de conhecimento, por falta de conhecer aquele que é o dono da vida. Às vezes a pessoa está morrendo emocionalmente, porque ela não conhece o Deus que ela serve. Eu sempre falo isso, às vezes a gente está na igreja só de corpo presente, cumprindo um ritual. E eu falei aqui no início, quantas coisas maravilhosas nós fizemos aqui dentro hoje. Quantas coisas que nós fizemos e poder estar aqui e adorar a Ele, gente, é um privilégio. Se posicione, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter alinhamento. Sabe o que José tinha? Alinhamento. Ele era alinhado à vontade de Deus. Ele sabia que ele servia um Deus justo. E Deus é justiça. Um dos tributos que mais me chama a atenção em Deus é esse: Deus é justo. Ele é justo, meu irmão. Agora, a justiça dele vai depender dos seus atos. A justiça do Senhor depende dos seus atos. Ele é justo e Ele quer agir ao nosso favor em amor, com sua bondade, mas depende dos meus atos, das minhas atitudes. Para a justiça dele vir até a mim vai depender dos meus atos. Se os meus atos forem bons, a justiça será amor, será bondade. Agora, se os meus atos forem ruins, eu vou colher as consequências dos meus atos ruins. Então nós precisamos ter alinhamento, sabe? Independente da circunstância que nós estamos vivendo. Nós somos um povo hoje que nós reclamamos de tudo. Tudo está ruim. Igreja, vamos olhar para a vida de José. Vamos aprender um pouquinho com José. Tudo que ele viveu nesses 13 anos, mas ele não perdeu a fé. Ele não se desviou dos caminhos. Ele não esqueceu dos princípios. Ele não esqueceu de quem ele era. Então nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. E entender que a vontade dele, independente da vontade, viu, irmãos? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez não é o que você queira, mas a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável e ponto. Porque ele é imutável. Ele não muda. Ele não muda. O que vai mudar é a minha atitude e a sua, para o agir dele. Porque o agir dele depende de como eu me comporto, de qual é o meu posicionamento e qual é o meu alinhamento diante dele. É isso. Deus age a nosso favor diante do nosso posicionamento e do nosso alinhamento. E quando nós temos postura diante dele, e quando Deus nos promete algo, Ele é fiel e Ele é justo para cumprir até o fim. José sabia quem ele era. José sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho. Ele sabia que tinha um Deus que trabalha para aqueles que, enquanto dormem, Ele trabalha ao nosso favor. Enquanto estamos dormindo, Ele trabalha. José não sabia quem ele era. Mesmo naquela dificuldade, mesmo naquela escravidão, ele não abandonou o seu Deus. Não esquecer das promessas que Deus tem sobre a nossa vida é de suma importância, porque ela nos dá esperança de continuar na caminhada. Não esquecer daquilo que Deus nos prometeu
nos faz e nos ajuda a caminhar mais uma milha, sabe? Aquele momento que a gente está com dificuldade, aquele momento que a gente está abatido, aquele momento que a gente está entristecido, quando nos lembramos das promessas, ela nos ajuda a prosseguir mais um pouco. Ela nos ajuda a caminhar mais um pouquinho. E quando Deus te promete, meu irmão, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se foi Ele que prometeu. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Porque tem coisas que são coisas da nossa cabeça, viu, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Ah, Deus falou comigo que vai fazer. Quando Ele fala, Ele faz. Mas quando é Ele que fala. E quando Ele promete, não é diferente, não. Ele cumpre até o fim. E com riqueza de detalhes. Ele cumpre. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Não é a mim, viu? A gente, às vezes, tem muita mania de falar, Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel à palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Porque a palavra é dEle. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem ditou. Então, tem compromisso com isso aqui. É a palavra. Não é comigo. É com a palavra. Mas se eu estou dentro dos conformes da palavra, Ele vai cumprir sobre a minha vida. Porque é pela palavra. É pela palavra. Então, se Ele falou, meu irmão, Ele vai cumprir. E tem promessas, irmãos, de Deus, que nós guardamos, sabe? Às vezes ela demora tanto, a gente desiste e engaveta ela. Igual os sonhos. Igual os sonhos. Tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão aqui, a grande maioria vai levantar a mão de que tem promessas e sonhos que foram engavetados. Que foram guardados. Porque achou que demorou. Porque achou que não cumpriu. Aí cabe a nós novamente uma alta análise nossa. Não cumpriu por quê? Não se concretizou por quê? Porque Deus falhou? E Deus falha, irmãos? Deus já falhou em algum momento? Jamais. E nem falhará. E nem falhará. O sonho de José foi a causa dentro de um propósito, vamos dizer assim. Foi a causa de ele ser vendido como escravo, mas dentro de um propósito. Porque no final aqui a gente leu aqui o porquê que tudo aquilo aconteceu. Sonhos de José foi um motivo de discórdia entre os irmãos e um motivo para ele ser vendido. Mas o sonho de José salvou o seu povo. Salvou a sua família. E José é de uma maturidade tão grande, que quando ele está diante dos irmãos, para mim, no Velho Testamento, esse momento aqui, para mim, é um dos momentos mais sublimes que tem na Bíblia, no Velho Testamento. Porque José reconhece os seus irmãos, e tem toda uma história aqui, os irmãos têm que buscar Benjamim, aquela coisa toda, aqui é o retorno deles com Benjamim, quando José se revela aos seus irmãos. E José olha para eles e fala assim, eu sou José. E o que Deus falou comigo? Eu sou José. Porque lá no Egito ele não tinha o nome de José não, viu, irmãos? Quando ele se tornou governador, o faraó colocou um nome sobre ele. Então o nome não era José lá no Egito. Mas quando ele vê os seus irmãos e se revela a ele, ele fala assim, eu sou José, a quem tu vendestes. José estava dizendo assim, eu não esqueci quem eu sou. Eu passei 13 anos escravo aqui nessa terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não foste vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus que me enviou
para que hoje isso se cumprisse e conservasse a vida entre vocês. Aleluia. Irmãos, olha o menino que saiu do lado do pai e olha o homem que se tornou. Quando ele se revelou aos seus irmãos, falou: eu sou José. Eu não esqueci de quem eu sou, mas eu estou aqui por vossa causa. Eu estou aqui por vocês. Deus me enviou aqui para salvar vocês. Sabe aquele sonho, aquele projeto que você tem guardado lá na sua casa, que você achou que não ia concretizar? Está na hora de tirar. Está na hora de desengavetar. Porque esse sonho, esse projeto, pode alcançar outras pessoas. Talvez não é só para benefício seu. Sabe aquele chamado ministerial seu? Agora falando de igreja. Sabe aquilo que você parou? E agora eu falo para mim, falo para você. Pode se posicionar. Pode se levantar. E se alinha. Porque aquilo que ele prometeu e aquilo que é chamado dele, ele vai se cumprir, você querendo ou não. Mas é melhor você querer. Sabe por que é melhor você querer? Porque você entendendo, você vai viver o processo com mais sabedoria, como José viveu. José viveu todo esse processo com muita sabedoria, sem murmurar e sem reclamar, porque ele sabia quem ele era. Independente se mudaram o nome dele ou não, mas ele tinha uma essência. Ele era José. E ele sabia o Deus a quem ele servia. Ei, quem é você? Quem é você? Você perdeu a sua essência? Você esqueceu de quem você era? E aquele sonho, aquele projeto que está engavetado, que está guardado, pode tirar da gaveta. Pode começar a trabalhar, pode começar a sonhar. Pode voltar a sonhar. Pode buscar Deus novamente, porque Ele vai fazer. Se foi Ele que prometeu, Ele vai fazer. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Eu gosto muito daquela passagem que está no Evangelho de João 10:10. Que Jesus fala assim, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar sua alegria, roubar sua paz. E ainda roubar sua fé. Ele vem para matar os seus sonhos. Ele vem para matar os seus projetos. E ele vem para destruir sua vida e sua casa. O diabo não brinca. Ele não brinca. Mas o versículo não termina assim, não. O versículo termina assim: mas eu vim. Aleluia. Para que tenham vida. E a tenham em abundância. É em abundância. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter uma vida em abundância. Aqui, nessa terra. É aqui. O diabo pode tentar de todas as formas, mas Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. E é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guia, é Ele quem faz, é Ele que te chamou, é Ele que te coloca de pé e é Ele que vai te ajudar. E você caminha por Ele, para Ele, por Ele, todas as coisas se fez. Nada do que foi feito se fez se não for por Ele. Ele é Deus sobre a sua vida. Não aceita as misérias do inimigo sobre a sua vida. Elas não foram feitas para você. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Podemos passar momentos de tribulações, mas tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de um processo. Todo sonho, todo projeto, ele tem início, tem um processo e tem um final. Então, tudo que o Senhor projetou sobre a sua vida. O processo, muitas das vezes, ele é muito doloroso. Mas se nós perseverarmos até o fim, colheremos como José colheu. Como José colheu. E José pôde estar diante dos seus irmãos e falar: eu sou José. E eu estou aqui por vossa causa. Eu estou aqui para conservar a vossa semente. Para a conservação da sua vida. Então aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, também não é só seu. Também não é só seu. Tem pessoas que vão ser beneficiadas através da sua vida. E o meu tempo acabou, vamos ficar de pé.
pastor vai dar a bênção final. E eu espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade e vamos nos alinhar. Amém?